Então, hoje a gente está aí na segunda aula, aula 2, conversando sobre sem desenvolvimento, sua equipe não performa. Graça, o que você vai falar hoje com a gente sobre isso? Então, só para vocês se localizarem, né? Ontem a gente conversou sobre se quiser liderar, você deve servir. Hoje a gente está na segunda aula, conversando sobre sem desenvolvimento, sua equipe não performa. E na aula 3, que vai acontecer no dia 29, na quinta-feira que vem, nós vamos conversar sobre diálogo ou julgamento, o que você faz. Então, ontem eu falei sobre isso aqui, né? Nessa experiência como um todo, de todo esse workshop, o caminho da liderança humanizada, que nós dividimos em 3 etapas para estarmos aqui conversando, muitas coisas acontecerão. Ontem nós conversamos sobre autorreconhecimento, e eu diria que não foi só ontem, porque hoje também a gente vai trazer bastante dessa temática. O meu propósito, né, Graça? Por que você fez essa proposta do workshop? Né? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é tirar o peso dos seus ombros. Ontem eu falava para vocês que eu sei o quanto que é solitário atuar num cargo de liderança. Muitas vezes a gente não tem com quem falar, com quem se abrir, com quem, na verdade, colocar, né, muitos dos nossos receios, ou muitas vezes até falar das nossas conquistas também. Então, esse canal que eu abro para vocês é exatamente para poder tirar esse peso dos ombros e falar, eu estou aqui, né? Eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de compartilhar e de partilhar também. Então, fiquem tranquilos que esse é um dos objetivos desses canais de comunicação que eu abro com vocês a partir de agora. Diminuir as incertezas. Ontem nós falamos do mercado de trabalho, das mudanças, de uma série de questões que hoje o mercado nos sinaliza. Reduzir a ansiedade é também um dos objetivos do nosso workshop, porque eu entendo que conhecimento liberta, informação liberta, e o que eu quero trazer para vocês é o meu compartilhamento daquilo que eu aprendi na prática, aprendi na teoria, e eu sempre falo que o aprendizado que a gente adquire na prática, ele faz toda uma diferença também na nossa vida. Então, o conhecimento, ele nos ajuda também na redução dessa ansiedade e a clareza do papel, né? Ter mais clareza do seu papel enquanto líder. Cada vez que você tem mais clareza do seu papel enquanto líder, melhor serão as suas práticas de liderança, melhor será a sua atuação. Dar os passos certos, porque a gente também dá passos errados, e aqui o meu objetivo é que você possa dar mais passos certos do que passos errados. E a gente vai errar, com certeza, mas a gente pode errar menos. A gente tem a informação certa. Vislumbrar oportunidades. Eu sempre falo que quem entra nesse eixo gerencial, né, nessa trajetória de uma carreira gerencial, temos muitas oportunidades, mas para que a gente possa vislumbrar e também aproveitar as nossas oportunidades, nós precisamos estar muito preparados para poder fazer escolhas, né? Rever jornada, eu acredito muito que todo o processo que a gente se coloca é fundamental que você possa o tempo todo rever a sua jornada, rever o que você fez, que deu certo, que deu errado, quem está ao seu lado, quem te ajuda, quem te atrapalha, se a direção é essa mesmo que você quer, não é. Então, é muito importante rever a jornada para que a gente possa ter uma carreira de sucesso e se sentir mais confiante. O meu objetivo aqui, com tudo que eu tenho feito dentro desse workshop, é fazer com que você cada vez se sinta mais confiante na sua trajetória profissional. O workshop é dinâmico, vocês vão trabalhar, daqui a pouco eu quero saber, né, quem fez as atividades, a atividade de ontem, como que foi, eu vou pedir daqui a pouco para vocês poderem compartilhar isso comigo, mas é um workshop e você está aqui para trabalhar junto comigo. Hoje a gente também tem uma proposta bem interessante para que você possa se colocar nesse movimento. Então, eu vou pedir licença para vocês em relação às perguntas, comentários. Eu vou ficar muito feliz, né, de ler muitas perguntas, ver muitos comentários, mas ao final, eu faço uma espécie de um consolidado aqui para a gente poder fazer alguns comentários. Eu prometo que no último dia a gente ainda vai ter assim, um consolidado dos 3 dias para poder realmente enfatizar
alguns pontos que vocês trazem aqui, que para mim é ouro, né? Para mim é muito importante, porque me dá muito mais insights para eu poder trabalhar com vocês de uma forma muito mais assertiva também. Então, perguntas, comentários, a gente vai estar falando mais ao final e durante aqui, eu vou dar uma olhadinha, se tiver alguma coisa que eu consiga conciliar, a gente vai fazer, senão eu tenho que seguir aqui uma linha lógica de raciocínio. Então, eu quero começar a falar com você sobre esta hashtag que eu trago, carreira de sucesso. Eu acredito, como eu acabei de falar, que conhecimento, que informação, que preparação, né, nos possibilita uma carreira de sucesso. E sucesso é um conceito diferente para cada um de nós. Então, eu queria que vocês colocassem aí, quem é que está aqui focado numa carreira de sucesso? Coloca aí para mim, Graça, hashtag carreira de sucesso, quero saber quem é que busca construir e fazer uma carreira de sucesso nessa trajetória da liderança. A gente vê muitas pessoas desistindo muitas vezes dessa trajetória. Eu digo que eu tenho muito tempo atuando como líder, já senti muita vontade no início da minha carreira de desistir, mas talvez porque eu nunca encontrei, ou pelo menos no início da minha carreira, não tive pessoas me orientando, muita coisa eu aprendi à base da dor, né? E é mais sofrido esse aprendizado. Dá para ser mais leve e dá para ser muito mais interessante. Então, coloca em que é que está em busca dessa carreira de sucesso na área gerencial, né? Uma vez que você é líder, você já entrou nesse eixo da sua carreira gerencial. Você começa como supervisor, né, com a pequena equipe, como coordenador, como supervisor, como diretor, você vai crescendo. Você precisa vislumbrar essas oportunidades, seja na empresa onde você trabalha, no mercado onde você atua. Só que líder trabalha com pessoas, então eu acredito muito que um líder consegue mais rápido o engajamento de seus liderados à medida que ele os trata de forma humanizada. Por isso que eu acredito muito nos resultados que uma gestão humanizada, uma liderança humanizada pode promover. Esse interesse pelas pessoas de verdade, ele precisa ser genuíno. Eu já estou aqui olhando e já tem gente colocando aqui hashtag carreira de sucesso. Isso, que eu trago uma foto. Tem saudade, gente, de um tempo assim do presencial, mas gosto muito. Sabe por que eu gosto muito do online? Tendo essa oportunidade de falar com pessoas, o online nos possibilita isso. É a oportunidade que nós temos aqui de falar, né, para o Brasil ou para o mundo, né, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque a gente não tem fronteiras, né? Bom, então quem está aqui, de alguma forma, se inscreveu nesse workshop e veio por alguma causa, veio por algum ponto, né, de uma situação atual que passa, por alguma coisa que realmente busca para construir essa carreira de sucesso. E o meu objetivo maior aqui, além de todos aqueles que eu apresentei para você, é que realmente você possa fazer a diferença, né? Que tudo que eu te falar, tudo que a gente trocar aqui, possa fazer a diferença na sua vida, possa fazer a diferença naquilo que você busca e que, de fato, você consiga sair desse ponto A, que é a sua situação atual, e ir para a sua situação desejada. Esse workshop, se você fizer as tarefas, se você acompanhar, se você interagir e participar ativamente, eu tenho certeza que você consegue, sim, alcançar o objetivo que você busca aqui. E eu quero trazer esses problemas do cenário atual, uma informação a seguir bem interessante. Nós passamos aqui uma pesquisa, você consegue enxergar algum ponto do que está aqui, de 1 a 8, aquele que melhor se encaixa com você nesse momento? Você tem uma equipe onde você, no momento, se incomoda com o desempenho dessa equipe? Você tem sofrido pressão por resultados? Você, os liderados, eles não estão tão satisfeitos e tão felizes, né, na empresa ou no contexto que no momento vocês estão vivendo? Está faltando tempo para você conversar com as pessoas? Você tem receio de muitas vezes parecer incompetente nas suas entregas e no dia a dia? E eu confesso para vocês que, por muitas vezes, por muitas situações que eu fui colocada, esse era um receio muito grande que eu tinha de me sentir inoperante, de sentir que eu não fazia as entregas com qualidade.
está saturado de rotinas muito operacionais, você quer avançar, mas muitas vezes o contexto que você está inserido ainda te coloca numa situação tão operacional que você não consegue fazer até aquilo que você acredita que é importante, principalmente dentro de um processo que envolve a liderança e é uma interação mais próxima e de qualidade com as pessoas, você sente que precisa aprimorar algumas habilidades. Ontem a gente conversou sobre o mercado de trabalho que está mudando, que vem repensando o contexto da liderança nas relações com pessoas dentro das empresas, no mundo corporativo, que necessita de algumas habilidades. Como que tem sido isso para você no seu dia a dia? Mas das respostas que vocês trouxeram, achei interessante porque 10 pessoas, né, colocaram que sente que precisam melhorar, sim, algumas habilidades. 9 querem crescer na carreira executiva, 5 se sente saturado, né, de tantas atividades operacionais e 6 tem receio de parecer incompetente. Você vai colocando aí para mim que eu vou atualizar essa pesquisa, mas vai colocando também, principalmente quem esteve aqui ontem, quais habilidades seriam essas? Quais habilidades que hoje você sente falta e que você vê que são fatores críticos de sucesso para a sua carreira? Bom, ontem nós fizemos uma atividade. Gostaria de saber de vocês o que mudou da primeira aula até aqui. Primeiro, a gente, para saber se mudou, né, precisa saber quem fez. Então, coloca para mim aí, hashtag eu fiz. A atividade, ela foi realmente para a gente passar pelo processo do autorreconhecimento. E eu falo do autorreconhecimento porque muitas vezes a gente já tem o conhecimento de algumas habilidades, né, de alguns pontos fortes. A gente também tem conhecimento de algumas limitações. Às vezes o que falta é a gente parar para colocar no papel, para enxergar questões que nós conversamos ontem, né, daquilo que está associado àquilo que você pratica diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, que está relacionado, né, na forma como você se comunica com as pessoas, que você interage com as pessoas, né, se relaciona com elas, foca no processo em estratégias de desenvolvimento da sua equipe e o seu próprio desenvolvimento também. As práticas, elas são muito importantes quando a gente se depara com um dia a dia, né, de coisas que a gente muitas vezes nem percebe que está deixando de fazer, ou que às vezes até faz, mas não consegue o impacto que isso está gerando, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, essa atividade do autorreconhecimento, ela foi muito mais para poder possibilitar isso, né? De você parar e fazer esse exercício. O líder, primeiro, ele precisa fazer o exercício, como eu falei ontem, é ele com ele mesmo. Não adianta a gente cobrar das lideranças, você cobrar de você, uma relação de qualidade com o outro, se essa relação de qualidade não acontece com você primeiro, tá? Então, vai colocando aí para mim, hashtag eu fiz, que aí eu vou saber que, estão fazendo, fizeram, né, o exercício. E vai colocando também na sequência para mim, numa palavra que possa simbolizar o que mudou da primeira aula até agora. Vou te localizar, na verdade, onde é que você está? Eu sou pedagoga, né? Sou pedagoga, sou especialista em gestão de pessoas, sou mestre em educação. Então, o foco do meu trabalho é todo voltado mesmo para ações formativas, ações educativas. Então, em algum momento, você pode ter me conhecido pela rede social, aqui, né? Então, a gente está localizado aqui, ou numa palestra, ou num vídeo, né? Ou em alguma coisa, né, que você conseguiu me achar na rede social. Eu realizo também workshops, e no momento agora, workshops online. Tem cursos, né? Tem cursos de feedback, cursos de inteligência emocional, vários cursos de curta duração, porque eu acredito que muitas vezes o conhecimento ele precisa ir de uma forma mais estruturada para dentro das empresas. Então, eu costumo atender muito em company, empresas em company, que são turmas fechadas, turmas abertas, de vez em quando a gente está aí também lançando alguns cursos, né? É uma forma de atuar e de levar também conteúdo. Eu também faço trabalhos de mentoria com líderes, não importa o nível de liderança que ela está. Eu sempre brinco e falo que eu sou o RH dos líderes. Eu atuei muito tempo como gerente de recursos humanos,
e eu pude perceber o quanto que é importante ter um RH presente dentro de uma empresa, apoiando, acompanhando, instrumentalizando, para que os líderes possam, de fato, fazer gestão de pessoas. Porque quem faz gestão de pessoas não é o RH, são os líderes, mas eles precisam de orientação, eles precisam de um acompanhamento. E nem sempre a realidade das empresas é ter um RH estruturado. Então, meu trabalho é muito voltado para essa mentoria, para poder dar também todo esse suporte e apoio à liderança. E também faço trabalhos que envolvem consultoria, que são trabalhos mais longos e mais para a questão de cultura organizacional, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes, implantação de gestão por competência, e entra aqui várias possibilidades de atuação. Nós temos aqui 2 atividades que eu diria assim que quem realmente acompanhar, eu vou explicar essa atividade de forma detalhada. Para ganhar, você precisa aqui me acompanhar, porque senão você não vai entender para poder aplicar. Porque aqui eu vou dar detalhes importantes sobre esse presente, né? Sobre como você vai aplicar e como você vai fazer. Daqui a pouco a gente vai começar a colocar o link dessa atividade para você poder baixar. Então, assim como hoje a gente vai estar disponibilizando a atividade, ontem também nós disponibilizamos, no decorrer aí de todos os 3 dias do workshop, vocês ainda vão estar recebendo mais atividades, mais ferramentas. Eu digo ferramenta porque, na verdade, não é só para participar do workshop. Você pode usar essa ferramenta com a sua equipe, você pode aplicar em outro momento com você. Então, é uma riqueza grande de material aqui para você. O link das matérias que eu trouxe, tem outros que eu posso disponibilizar para que realmente a gente possa entender um pouco mais das discussões mais atualizadas sobre gestão de pessoas. O plano de desenvolvimento, né? Que é que nós vimos ontem, né? Ontem a gente falou sobre a regra 80-20, que é a regra de Pareto, refletindo aqui o quanto que de resultado, dos 80% de resultado que você tem, desses 20% de esforço que você faz, o quanto que você tem investido para trabalhar de fato a gestão de pessoas na sua equipe. Nós falamos de um novo olhar para a liderança, com base nessa série de matérias que a gente vê, que são coisas muito atualizadas, para que realmente a gente se conecte com aquilo que o mercado busca, com aquilo que está mudando e com aquilo que você, de fato, precisa acompanhar para ser um profissional atualizado no mercado. O processo de se auto-reconhecer, que é o que eu acabei de falar agora das atividades, os 3 P's, né, que foi uma atividade baseada nos 3 P's, no seu propósito, nas pessoas com quem estão com você e nas práticas que você desenvolve no seu dia a dia. Falamos que o propósito faz toda a diferença na nossa vida, porque se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei por que eu faço, qualquer coisa serve. E não é isso que eu quero que vocês façam. Quero que vocês realmente sejam um líder que saibam por que você é líder, por que você defende essa causa, por quê, né? Por quê? Então, isso que vai te dar motivação, que vai te dar gás, que vai te dar ânimo de continuar nessa jornada e não desistir dela, porque essa jornada de cuidar das pessoas no campo da liderança, eu sempre falo assim que é um presente na nossa vida e a gente precisa ter um outro olhar para isso. A jornada é a nossa história, a sua história ela se constrói com o tempo, mas que a gente tem que ter paciência para poder fazer essa construção. Comentei um pouco do método liderança na prática, eu acredito muito na teoria, mas eu gosto de ver as coisas acontecendo na prática. O incômodo maior da liderança, pelo menos foi o meu por muito tempo, é receber muita teoria e não saber como é que eu vou colocar isso em prática. Fala que eu tenho que dar feedback, mas como é que eu dou feedback? Fala que eu tenho que engajar as pessoas, mas como que eu engajo as pessoas? Fala, mas não me ensina como. Então, por muito tempo eu me senti muito incomodada fazendo MBAs. Aí a gente fica pensando, meu Deus, é muita teoria, e eu vou fazer o que com isso quando eu chego na empresa? Eu defendo a liderança na prática porque eu tenho que te dizer o como. E esse workshop, eu amo workshop porque no workshop a gente ensina o como. Você já vai sair daqui com uma ferramenta para usar amanhã. Então, não vou ficar aqui só na teoria. A gente vai falar da teoria, mas a gente vai também te dar a possibilidade de você colocar as coisas em prática. E, para mim, é isso que vai fazer a diferença sempre na nossa vida. E dar passos assertivos.
Os passos eles vão ser dados de um jeito ou de outro, mas cada vez a assertividade vem junto da objetividade, do teu propósito, daquilo que você quer, do seu porquê. Então, é isso que eu convido e é isso que realmente é a minha proposta. Graça, o que, que nós vamos conversar hoje? Qual que vai ser a pauta? Situações em que os líderes se colocam ou são colocados. São duas situações que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente poder refletir sobre isso. Aí nós vamos falar do poder de duas crenças que elas estão presentes muito na nossa vida, no mundo corporativo. Eu sou o cara e deixa que eu faço. Daqui a pouco vocês vão saber o que significa isso. Como incentivar a autonomia da equipe? Eu acho que é importante a gente conversar rapidamente sobre isso. Eu vou trazer aqui dois exercícios, um de autoavaliação, vou explicar, e um de avaliação, vou explicar também, são duas atividades diferentes. E a gente vai relacionar tudo que a gente conversar aqui hoje com o que nós conversamos ontem, quando eu apresentei para vocês uma lista das principais características da liderança humanizada. O que tudo isso tem a ver também com o tema de hoje e com o que a gente vai estar conversando. Eu estou 100% comprometida com vocês aqui, né? E eu quero fazer acontecer junto com vocês. Mas eu quero saber também qual que é o seu nível de comprometimento com o nosso momento agora, na nossa aula de hoje, na proposta desse workshop como um todo. Quem está com nível de comprometimento aí bacana, né, legal, coloca aí para mim, hashtag eu faço acontecer. Se você colocar essa hashtag para mim, eu vou falar, nossa, eu vou ficar animada aqui, né? Lá não, o pessoal que está comprometido, né? Porque também quer fazer acontecer. E fazer acontecer é a gente se permitir. Fazer acontecer é a gente aprender e aplicar. Porque muitas vezes a gente aprende, ontem eu falei assim, né? Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Né? Então, a gente precisa aprender e aplicar. Aprender e aplicar é uma atividade para mim, é uma atividade para fazer com o outro, é algo que eu li, que agora eu quero compartilhar com o outro. Vá lá e faça. Isso é muito importante. Desde que a gente saia da nossa zona de conforto, de verdade a gente faça acontecer. Porque a gente fazendo acontecer, a gente vai fazer a diferença também na vida das pessoas, levando aquilo que a gente sabe, levando aquilo que a gente acredita e levando aquilo que a gente pode transformar a outro. Sempre vai ter alguém precisando da sua informação, sempre vai ter alguém precisando de alguma coisa, de uma luz. E agora nós vamos começar aqui a refletir de novo, né, sobre esse mercado. Graça, mas que mercado, né? O mercado, gente, o mercado é competitivo, o mercado é que dita as regras, né? E o mercado, ele requer profissionais, líderes, que se adaptem às circunstâncias. Existem pesquisas nesse momento, né, nesse contexto que a gente está vivendo agora, que fala isso para a gente, que está buscando isso. Eu sou da área de gestão de pessoas, faço muitos processos seletivos, principalmente processos seletivos em áreas técnicas, em áreas gerenciais. A gente vê muito que o mercado busca, são pessoas, né, profissionais que atuam em cargos de liderança, que tenham essa capacidade de se adaptar às circunstâncias. Né? A gente está vivendo um momento agora onde a gente teve que ter rapidamente, né, essa capacidade de se adaptar às coisas que mudam muito rapidamente, né, nas empresas, o cenário econômico muda, o cenário político muda, interfere diretamente nesse mercado de trabalho que nós atuamos. Né? Então, que tenham disposição para vencer desafios, de todo dia levantar, aí eu falo de novo do propósito, quanto que é importante a gente saber por que faz o que faz. Tenha disposição para poder vencer esses desafios, ter capacidade de inspirar a equipe, né? E, consequentemente, são as pessoas que estão ali junto com você. A gente precisa ter a gente não tem a capacidade de motivar. Ontem nós falamos sobre a questão de motivar. Ninguém motiva ninguém, mas a gente tem a capacidade de inspirar as pessoas pela nossa energia, né? Pela nossa forma de reconhecer as pessoas. Ontem eu falei um pouco desses aceleradores. Né? Então, tudo isso é que vai fazer a diferença nessa capacidade de inspirar e, principalmente, de gerar resultado. Porque as empresas, sim, contratam líderes para a gente gerar resultados. Mas eu já vi muita empresa contratando pela capacidade de gerar resultado, que é bater meta,
mas demitindo pela dificuldade de fazer a gestão de pessoas, de se relacionar com a sua equipe, de inspirar a equipe. Então, é nesse contexto que a gente precisa entender, eu não vou entrar aqui agora numa profundidade, mas eu tenho vídeo lá no Instagram que fala, né, sobre essa correlação, essa complementaridade entre gestão e liderança. Quando eu falo de liderança, eu estou falando de lidar com gente, com pessoas da minha equipe. Quando eu falo de gestão, eu estou falando de negócio, eu estou falando de metas, eu estou falando de processo. E a gente precisa ter a capacidade para os dois. Então, muitas vezes, a gente foca muito no bater as metas, de controlar os processos, e esquece das pessoas. Do contrário, também é verdadeiro, porque eu também não posso esquecer as metas, os processos, e cuidar só das pessoas, eu também não vou conseguir resultado. Então, hoje, o que o mercado busca são profissionais que tenham esse equilíbrio, que consigam, de fato, fazer as duas coisas de forma tão equilibrada, né, que uma coisa não fica a desejar em detrimento da outra. E esse, né, quando a gente fala de resultado, para que os resultados sejam alcançados, é preciso que as pessoas sejam envolvidas e que tenham autonomia. Então, se você tem aí uma equipe, seja de uma pessoa, de duas, de 50 pessoas com você, você precisa entender que a liderança, ela precisa, de fato, fazer o processo da delegação, que não pode ficar tudo no meu colo, eu não dou conta. Mas o processo de delegação, mais o desempenho das pessoas, é que vai efetivamente fazer esses resultados aí, de alguma forma, aparecer, né? E a gente não quer só resultado por resultado. As empresas, elas não estão mais satisfeitas só vendo as metas serem batidas. Tem outras coisas que a gente vai entender aqui que fazem toda a diferença também, tá? Agora eu vou falar para vocês aqui de duas situações. Uma situação, na situação 1, empresas viciadas nos líderes. Presta atenção no seu dia a dia, em que situação você se encontra. E a situação 2 é o líder viciado em controle. Olha só o que acontece, gente. Empresas viciadas nos líderes. O líder se torna aquele super-herói, sabe? Aqueles ao qual todo mundo recorre, né? Todo mundo vai lá pedir ajuda, seja relevante ou seja não relevante. Eu vou lá bater na porta lá do Alexandre lá para conversar com ele, né? Eu vou pedir a opinião dele em tudo, vou pintar a parede na empresa, né? É aquela pessoa que eu vou lá incomodar para poder definir coisas menores que outra equipe poderia fazer. Então, isso é muito negativo e nos coloca com aquela sensação de trabalhar o dia inteiro e sair com a sensação de que não fez nada. Então, nessa situação, perante principalmente aos seus liderados, você se torna o Google da empresa. Você é acessado para responder a qualquer dúvida que surgir. Os seus funcionários vão bater lá na tua porta só com problema. Hoje, a gente está contratando pessoas no mercado que tem a capacidade de trazer o problema junto com a solução. E se você é um líder que está dentro de uma empresa viciada nos líderes, né? Porque os líderes é que tem que dar as respostas de tudo, tem um problema. Porque a tua equipe, ela existe para pensar. A tua equipe, ela está junto de você para poder ter o esforço dela também para te ajudar a resolver os problemas. Você não pode virar esse Google da empresa achando que você tem que ter todas as respostas e as pessoas têm que te procurar o tempo inteiro, porque nem sempre você vai poder tá pronto, né, para conversar, para poder dar todas as respostas, que às vezes a resposta está na cabeça da sua equipe, né? Te mostrar o quanto que isso é uma armadilha no nosso dia a dia. A gente pensa em estar com a sensação de que está trabalhando, que está sendo assim, muito assertivo e produtivo, mas na verdade a gente só está numa empresa que é viciada nos líderes. Assim como também tem um líder viciado em controle, sabe? Será que você está assumindo aí o centro, né, de toda e qualquer decisão na tentativa de tomar aí o controle da situação de tudo? Será que a gente tem que dar conta de saber tudo o que acontece dentro da empresa? Então, esse comportamento pode estar te levando ao esgotamento e certamente impedirá que você cresça muito mais na sua carreira, já que a gente está falando aqui da hashtag carreira de sucesso. Então, tem coisas que realmente a gente não consegue controlar, e tudo bem. Ontem nós falamos dos dogmas, dos princípios, de coisas arraigadas que a gente precisa deixar ir, para deixar vir outras coisas. Isso não vai mais nos levar para lugar nenhum, vai nos permitir
nos transformar numa liderança humanizada, né? Numa gestão focada em pessoas, se eu estou o tempo todo controlando, e a gente precisa abrir mão disso, e às vezes não é a exigência da empresa, não, é a gente, o nosso perfil, a gente precisa se reconhecer nisso e se conectar, que o mercado não está mais querendo pessoas assim, e a gente precisa entender que mercado que você está atuando para, de fato, se atualizar com as competências que vão ser mais atrativas, que vão te gerar muito mais empregabilidade. Então, um líder viciado em controle, dificilmente, né, o líder com esse perfil controlador, ele vai poder ter um crescimento contínuo ou um resultado acima da média. Ele vai ficar mediano para baixo. E é isso que você quer? Perde muito tempo com tarefas que não deveriam ser da sua alçada. Você poderia estar fazendo uma reunião estratégica com a sua equipe, melhorar os processos internos, dar feedback para a sua equipe. Tem tanta coisa interessante para a gente fazer do que muitas vezes ficar controlando coisas que você não controla. Né? E você não vai conseguir focar naquilo que realmente é necessário para desempenhar bem o seu papel como liderança. A gente precisa entender aquilo que realmente é estratégico na minha atuação como líder e aquilo que é tão operacional que eu posso focar daqueles 20% que eu falei ontem, pouquinho dele, porque não é ele que vai fazer a diferença na minha atuação e no meu papel. Será que está na hora de você entender o que está acontecendo? Que é isso que eu quero, gente. Eu quero. Aqui é um workshop, lembra que eu falei? Aqui é para a gente desconstruir, aqui é para a gente repensar muitas questões que muitas vezes a gente faz de forma inconsciente. Eu quero realmente te dar essa condição de sair daqui seguro, de se sentir confiante, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Lembra que eu falei ontem? Eu não posso falar coisas para vocês só que vocês querem ouvir. Eu também preciso falar coisas que as pessoas precisam ouvir. De repente, não é para você. A gente precisa, muitas vezes, olhar para dentro e se perguntar se, muitas vezes, o nosso ego, né, é que está desempenhando esse papel tão importante na dinâmica. Por que eu preciso estar presente em tudo? Por que eu preciso dominar tudo? Por que eu preciso ter resposta para tudo? E da mesma forma que eu me sinto pertencente ao ambiente, eu também consegui fazer com que as pessoas que estão comigo trabalhando na minha equipe também tenham esse sentimento de pertencimento e de importância, que tem muita gente dentro das empresas com um sentimento de pouco pertencimento, de pouca importância, porque o líder não dá essa importância para eles. Porque o líder quer ocupar o espaço dele, quer ocupar o espaço das pessoas que estão com isso é um ponto que a gente precisa refletir, né, para a gente poder mudar essa realidade. Quando a gente é promovido, convidado a realmente ocupar um cargo de confiança, um cargo que requer a liderança, a gente, de fato, precisa entender que liderança é uma escolha. Eu não posso ser mais ou menos, não, talvez, não, eu vou lá, vou sentar naquela cadeira e vou lá, né? Não, sim, não, não, talvez, não, é sim, né? Se eu escolho, eu preciso entender agora quais as habilidades que eu preciso adquirir, ou que eu já tenho, ou que eu preciso complementar, aprimorar, para poder sentar naquela cadeira de verdade e fazer. Então, ninguém é meio líder, ninguém é mais ou menos líder. Ou você é, ou você não é. Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades, mas o sim, ele precisa ser dito. Porque quando eu respondo sim para essa pergunta, eu vou ter muito mais assertividade de buscar coisas que eu preciso para a minha bagagem, que eu preciso lidar com a minha vulnerabilidade. Eu preciso olhar para coisas que eu não tenho e falar, epa, eu não tenho isso, eu preciso buscar. Eu tenho isso, eu vou usar. Mas eu preciso responder primeiro, eu não posso ser mais ou menos líder. E, infelizmente, eu encontro muitas pessoas líder pela metade. É, mas não é. É quando convém. Quando não convém, não sou. Quando convém, sou. Então, assim, vamos refletir sobre isso. Você escolheu ser líder? Você escolheu de verdade assumir esse papel? Então, vamos olhar para a realidade e fazer aquilo que precisa ser feito. Porque a gente também é colocado em algumas armadilhas por algumas crenças. Eu acredito que vocês conhecem aí aquela música, Esse Cara Sou Eu. Quantos caras, né? Quantos esse cara sou eu?
a gente vê aí presente dentro das empresas. Muitas vezes, a gente coloca muito confete na nossa cabeça, né? Porque nós somos líderes, e esquece que quem são os caras são as pessoas da nossa equipe. São as pessoas que estão ali com você, que foram contratadas, que têm competência, que a empresa paga, que você paga. Você pode ser um empresário que está aqui agora falando comigo. E que eles são os caras. Você é o cara, mas eles são os caras também. Essa escolha, ela exige da gente abrir mão das nossas vaidades. Porque ocupar um cargo de liderança não é status. O cargo, ele é status. Um cargo de diretor é um status, é o cargo. Agora, a liderança, o exercício da liderança, ele é muito mais do que o cargo que você ocupa. Então, a gente não pode confundir a liderança com o cargo. Então, escolher ser líder passa exatamente pela nobreza de abrir mão dessa vaidade. Porque se eu preciso dizer para o meu colaborador as coisas, o que eu sei, o que eu não sei é a equipe que vai complementar. Eu não sou obrigada a saber tudo. Eu falo isso porque esse era um peso muito grande que eu tinha no início da minha carreira. Eu achava que eu tinha que saber tudo. Eu estava equivocada. Até o dia que eu descobri que eu tinha minha equipe e que cada seu conhecimento queria me ajudar a resolver os problemas. Mas eu tenho certeza que naquela época, eu falo isso hoje também, que muitas vezes as pessoas passam por isso, não é nem tanto de forma consciente, é de forma inconsciente. É porque está colocando aquele peso tão grande, confundindo o cargo com a obrigatoriedade de ter todas as respostas, de ser mais inteligente, que muitas vezes a gente acaba caindo nessa armadilha da vaidade. E aí, o apego, né? A essa crença de que eu tenho que saber tudo, eu sou o cara, eu fui colocada aqui, eu tenho que ser, né, o mais inteligente. Não. O sábio é a gente se unir com as pessoas que estão com a gente, para a gente complementar competências, habilidades, conhecimento, e cada um vai dando um pouquinho que tem, e a gente constrói uma coisa muito bonita. Então, essa é uma armadilha, né, que exige da gente dissociar a nossa autoimagem, né, a nossa autoestima, da nossa própria competência técnica. Isso é muito comum nas pessoas que são analistas e são promovidas a um cargo de liderança. Um contador que agora ele não vai mais exercer o papel de contador, ele vai coordenar uma área de contabilidade. Ele é um bom contador, mas a competência técnica que levou ele até o papel de líder, de gestor, ele vai precisar colocar outras coisas na bagagem para, de fato, ele ter sucesso na atuação dele. E a outra crença que eu compartilho com vocês é: deixa que eu faço. Você não consegue ver e nem desenvolver o potencial de competência na sua equipe, ou dos membros da sua equipe. Então, se eles não dão conta, você vai lá, pega e faz. Quem é que já passou por isso aqui? Já coloca aí para mim. Então, assim, a gente não consegue ver o potencial nas pessoas porque a gente não está prestando atenção nelas. A gente não consegue desenvolver o potencial no outro porque às vezes a gente não sabe mesmo, e porque às vezes a gente nem tomou consciência de que essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é do líder, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Claro que tem um curso que a pessoa pode fazer e aprender. A gente está falando da parte técnica, né? A gente está falando de coisas que também podem acontecer para dar um suporte para nós, mas o verdadeiro desenvolvimento das pessoas passa pela mão da liderança também. Você é um líder educador, né? Eu sempre falo que no nosso dia a dia, o líder, ele é aquele que ele muda de chapéu o tempo todo. Uma hora ele é psicólogo, outra hora ele é professor, outra hora... Então, a gente tem que saber que chapéu que eu estou colocando ou que chapéu que eu não estou colocando. Porque a gente tem aí uma responsabilidade muito grande, forma, né, de estar próximo do outro, ensinando, né, essa relação pedagógica, né, como pedagoga agora falando, acontece na relação líder e liderado. Mas se você não consegue ver o desenvolvimento, né, as capacidades que os seus colaboradores têm, você vai lá e pega e faz, porque a graça não dá conta de fazer. Aí, não, deixa que eu faço. Aí você fica o dia todo trabalhando no lugar do outro, ao invés de deixar as pessoas se desenvolverem, deixar as pessoas se colocando, né, para fazer o que tem que ser feito. A gente precisa primeiro tomar consciência disso. Quanto que eu estou realmente exercendo essa crença no meu dia a dia? Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Não é melhor
a pergunta ao contrário, quer dizer, por que eles não estão dando conta de fazer? O que eles não sabem? O que eles precisam aprender? É falta de quê? Né? Falta só de comprometimento? É falta de eu sentar com a pessoa e ensinar? É falta de fazer o quê para que essas pessoas possam sair também da zona de conforto delas? Cada vez que a gente deixa uma pessoa na zona de conforto, a gente não está contribuindo com o desenvolvimento dela. A gente tem que colocar as pessoas no seu desafio, né? Aumentar a complexidade de forma gradativa, mas um degrauzinho a mais para a pessoa ir evoluindo, senão ela não evolui, ela involui. Então, líder, né? Você vai precisar ir tirar a mão da massa e colocar o olhar no desenvolvimento das pessoas. E quando a gente está falando de uma liderança humanizada, é esse convite que a gente faz também. Fazer com que o líder tire a mão, né, das coisas operacionais e coloque o olhar nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas, tá? Resultado de tudo isso. Esse cara sou eu, e deixa que eu faço, olha o que é, olha os problemas que a gente vai começar a enfrentar, sobrecarga com tarefas operacionais. Né? Será que eu estou lá, deixa que eu faço, eu sou o cara? Eu vou ficar assim, ó, sobrecarregado. Apagador de incêndio, sabe? Tem gente que fala assim, eu não sou líder, não, pareço mais um extintor de incêndio, né? Porque só fica apagando incêndio o dia inteiro. Você vai evoluir na carreira dessa forma? É o consertador de erro. A equipe erra, ao invés da gente ir lá e orientar para fazer como que é para fazer o correto, né? Eu vou lá, pego e faço, porque tem que ser rápido, né? Então, o consertador de erros, fadado a lidar com pessoas imaturas, as pessoas não vão crescer na sua equipe se você não delegar, se você não deixar que elas façam. Elas vão errar, elas vão acertar, elas vão se sentir inseguras, elas vão se sentir seguras também, mas se a gente ficar muito preso a essas crenças, elas não crescem, vão ficar imaturas na sua equipe. E elas não vão poder te ajudar, porque elas não vão crescer. Sofrer com a alta rotatividade, elas vão embora. Muita gente se sente infeliz dentro das empresas, se sentem pouco desafiados dentro das empresas, e eles acabam indo embora. E essa rotatividade aí, ela prejudica a empresa também, que cada um que vai embora leva um pouquinho da empresa, leva um pouquinho da história, leva um pouquinho do capital intelectual da empresa. E essa rotatividade, do ponto de vista financeiro, ela também não é boa para a empresa. Tem empresário aqui, coloca aí para mim, né? Se sente no bolso quando está fazendo um monte de rescisão de contrato, multas que são pagas, né? Então, assim, o governo não alivia, não. Então, além de você estar perdendo capital intelectual, você está sobrecarregando também o seu financeiro por conta de algo que você pode resolver com uma liderança boa, né? Que esteja realmente focada em quê? Em pessoas, no desenvolvimento das pessoas. Aí o baixo engajamento, porque assim, se eu não sou envolvida em nada, se eu não sei fazer nada, eu vou ficar aqui fazendo só meu feijão com arroz. Não vou me envolver, não vou me engajar com nada aqui. Minha produtividade cai, por consequência, isso altera os resultados da empresa, e isso, dependendo do negócio, na maioria das vezes, baixa a lucratividade. Então, olha um monte de coisa que acontece quando eu estou apegado a essas duas crenças. Então, que líder que eu quero ser? Presta atenção, é esse líder que gera esse resultado? A gente está falando de um mercado que está querendo uma outra coisa. Nenhum processo seletivo, ele nunca vai ser bola de cristal. A gente nunca vai ter, assim, aquela capacidade, né, enquanto especialista em gestão de pessoas, de encontrar pessoas perfeitas no mercado. Essas pessoas não existem. Mas os processos seletivos vão garantir a assertividade na escolha, o que não vai garantir que quando essa pessoa entrar na empresa, ela não vai ter nenhum gap, não vai ter nenhuma lacuna para ser trabalhada. Ela vai. E essas lacunas, elas vão ser trabalhadas com a ajuda da liderança, em parceria com o RH, mas o RH não vai conseguir fazer nenhum trabalho em parceria do RH com a liderança, se a liderança não entender esse processo. Então, aqui é o contrário. Aqui eu estou falando para o líder o quanto que é importante fazer essa gestão de pessoas. Faz parte do papel do líder desenvolver pessoas. Se a gente foca na parte do deixa que eu faço, eu sou o cara, a gente vai estar fazendo exatamente o contrário e não vamos estar contribuindo com o desenvolvimento das pessoas. As pessoas precisam de autonomia para amadurecer e evoluir. E por isso é que é importante o líder, além de delegar, ele ser capaz também de ajudar essas pessoas a se desenvolverem.
porque é na prática que elas vão aprender, é na experiência que elas vão errar e acertar, e é nesse processo de erro e acerto que ela vai aprender e que ela vai se sentir segura para poder te ajudar. Como incentivar a autonomia da equipe? Olha só, gente, agora a gente está saindo, né, de um ponto para vir para outro, para dizer para você, uma liderança humanizada é o espírito de um líder questionador. Não é questionador do questionar por questionar, é o questionar para poder estimular a reflexão e pensamento crítico das pessoas. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento das pessoas na medida que a gente se coloca, né, esse papel de estimular as pessoas para pensar. Então, quando alguém te traz um problema, ao invés de você ser aquele Google para dar a resposta, você vai fazer a pergunta. Essa é a viradinha de chave. Os líderes, eles existem para fazer pergunta, não é só para dar as respostas. Em alguns momentos, sim, a gente vai precisar dar resposta, mas a gente tem que aprender a fazer mais pergunta do que dar resposta. Então, como é que você acha que isso pode ser feito, fulano? O que vai ser melhor para o cliente? O que vai ser melhor para esse processo? Quando o colaborador for te levar só um problema, você pergunta para ele qual a possibilidade de solução que você pensou sobre isso aqui? Ah, não pensei em nada. Então, faz o seguinte, volta para sua sala, pensa em duas alternativas e vamos discutir a partir do que você trouxer. Que aí você vai estar sendo questionador e, ao mesmo tempo, você está estimulando que essa pessoa também pense. Porque se você for dar todas as respostas, você está tirando dela o direito dela desenvolver esse lado analítico e esse lado crítico. Se eu não faço pergunta, eu não faço outro pensar. E se eu não faço outro pensar, eu não estimulo essa reflexão e, por consequência, ele não vai se desenvolver. É simples assim. Então, agora, a gente já vai entrar na atividade para a gente ir caminhando para o encerramento. Vamos começar o nosso processo de tomada de consciência. Nossa, mas até agora a gente não entrou nesse processo de tomada de consciência, não? Coloca aí para mim. Hashtag pronto para pensar. A gente vai entrar agora aqui na atividade. Vou explicar para vocês. Essa atividade daqui a pouco a Ana está colocando aí. Quero ler aqui, né? Hashtag pronto para pensar. Senão não vou saber se vocês estão me acompanhando. Olha só, a gente falou de desenvolvimento. Eu acho muito importante quando a gente olha para dois pontos. Um ponto é o que eu acredito que dou para o outro. E o outro ponto é o que o outro recebe de mim. Eu estou trazendo aqui duas atividades, que daqui a pouco a gente está colocando o link aí para vocês, e eu convido que vocês façam, né? Vou explicar cada uma. Na atividade 1, é o líder se autoavaliando. A autoavaliação é você parar e você mesmo, com toda a sinceridade do mundo, porque você não vai precisar me mandar essa atividade, você não vai precisar mostrar essa atividade para ninguém também, se você não quiser. Você vai receber uma legenda nesse formulário logo acima, né? Vai ter a legenda e vai ter 5 escalas. Discordo totalmente, você vai marcar 1, se você discorda daquela afirmativa. São 10 afirmativas que eu vou mostrar agora para você. Mais discordo que concordo, você vai marcar o 2. Não concordo nem discordo, quer dizer, estou neutro nisso aqui, você vai marcar 3. Mais concordo que discordo, você vai marcar o 4. E concordo totalmente, você vai marcar o 5. Esse exercício, ele é seu e você vai responder essas questões aqui, que na atividade vocês vão estar recebendo no PDF, pode imprimir, né? E você vai ler cada um item desse. Eu dou a cada liderado todas as orientações que ele precisa receber para executar as tarefas dele, com toda sinceridade. Você vai marcar 1 se você discorda dessa alternativa. E discordar o quê? Não, eu não estou fazendo isso. Discordo, mais discordo que concordo, aí você vai marcar o 2. Não concordo nem discordo, nem é ruim nem é bom, né? Está no meio, você vai marcar o 3. Mais concordo que discordo. Não, eu faço isso. Às vezes eu deixo a desejar e concordo totalmente, porque eu sempre faço e sempre passo as orientações para o meu colaborador. Então, você vai atribuir aí uma notinha de 1 a 5. E assim nas outras sucessivamente. Eu não me nego a passar para cada liderado os conhecimentos que possuo. Gente, conhecimento é para ser compartilhado. E o líder, ele tem uma importância muito grande eu repassar para o meu colaborador o que eu sei.
Porque quando eu passo o que eu sei, quem ensina, aprende. Então, tudo que você compartilha com o outro, você reforça aquilo que você sabe. O 3, quando cada liderado faz um bom trabalho, eu elogio ou não? Ou será que eu sou da cultura do erro, que eu fico só esperando a pessoa errar para ir lá falar alguma coisa com ela? Aí aquelas coisas que os colaboradores reclamam, nossa, eu faço 90% certo. Os 10% que eu erro é o 10% que meu líder lembra de mim. Né? Então, como é que está isso? As opiniões que cada liderado dá no dia a dia, no trabalho, são valorizadas por mim. Estão sendo valorizadas por você, de 1 a 5? Quando cada liderado comete erros, eu sou compreensível e o estimulo a encontrar o caminho correto. O que significa isso? Não adianta, eu já sei que ele errou. Claro que cada erro tem um grau de complexidade, né, de gravidade. A gente não está discutindo isso aqui. Mas será que o tempo todo você é aquela pessoa incompreensível? Ou você, junto com ele, busca alternativas e novos caminhos para encontrar qual é a melhor forma, né? Qual que é o correto? O item 6, eu proponho a cada liderado desafios a serem superados como uma forma de desenvolvê-los? Como é que está isso? As críticas e considerações que eu faço ao desempenho de cada liderado são construtivas? Nesse momento, você está sendo luz na vida das pessoas? Durante as conversas que eu e cada liderado temos, dedico total atenção a ele enquanto ele fala? Ou ele está falando, eu estou mexendo no celular, eu estou respondendo ao e-mail? Como que está acontecendo isso de 1 a 5? Eu estimulo a cada liderado a se responsabilizar pelas ações que ele deve realizar para gerar o seu próprio desenvolvimento? Lembra que eu falei? Nós somos educadores, líder é educador. Então, líder educador é aquele líder que chama a pessoa para a responsabilidade, sim, daquilo que ela precisa fazer. Para ela poder crescer, ela tem que se movimentar. Ela também... Liderança humanizada não é aquela que pega todo mundo no colo e fica querendo fazer tudo no lugar de todo mundo, não. É que coloca as pessoas para agir, para ser gente grande, né? Ser adulto. A gente está fazendo isso enquanto líder? Eu acolho cada liderado do jeito que ele é, independente das características dele. De 1 a 10, você vai fazer com toda sinceridade, vai baixar a atividade 1 e vai colocar as suas notas, e lá também tem 4 perguntas para você poder escrever mais, destacar mais pontos, que eu acredito que vai te ajudar no processo de desenvolvimento. Né? Eu vou passar para outra agora, que é a atividade 2. A atividade 2 só se você se sentir muito confortável. E por que eu vou falar isso? Porque, claro, que o melhor dos mundos seria, gente, a gente tem aqui a total transparência com os nossos liderados, né? A gente posso pedir dos meus liderados para me avaliar, porque aqui a cultura da empresa, né, permite isso, a gente não tem nenhum problema com isso. Mas vai ter situação que as pessoas vão falar, Graça, poxa, lá na cultura da empresa onde eu trabalho, não me sinto confortável para isso. O colaborador também não vai se sentir confortável de me avaliar e de me mostrar a avaliação que ele fez de mim. E eu vou entender isso. Eu vou entender porque o comportamento das pessoas também depende dessa cultura que há, mas eu não posso deixar de trazer aqui para você que existe também essa possibilidade. Porque uma coisa é você acreditar e enxergar aquilo que você dá. Mas nem sempre o que você dá é aquilo que o outro está recebendo. E a gente precisa fazer essa checagem. Então, se você se sente confortável, às vezes pode não ser com todo mundo, às vezes, mas tem alguém que toparia fazer essa avaliação. Então, o teu liderado vai responder as mesmas coisas que você. Ele vai colocar nota de 1 a 5, da mesma forma que eu expliquei para você, mas olhando agora para essas afirmativas aqui. É a mesma coisa, só que ele está dizendo assim, ele recebe orientações, o líder repassa os conhecimentos para ele, o trabalho dele, quando ele faz um bom trabalho, ele recebe elogio, as minhas opiniões são valorizadas, quando eu cometo erro, eu encontro compreensão, né? Os desafios são colocados para eu possa me superar, as críticas são sempre numa forma mais construtiva, né, de receber. As conversas, eu sinto que realmente é dedicado total atenção a mim. Eu sou estimulado a me responsabilizar. Meu líder, sim, ele fala
sério comigo, né? Ele me coloca no caminho, ele me coloca nas possibilidades de eu buscar também o meu desenvolvimento e me responsabilizar pelas minhas ações. E eu me sinto muito acolhido e muito aceito do jeitinho que eu sou aqui. Então, se você se sentir confortável, pelo menos com uma pessoa, do jeito que você quiser fazer, é muito interessante. Porque quando você pega o que a pessoa responde com aquilo que você responde, imagina que vai dar um distanciamento. Às vezes um distanciamento pequeno e um distanciamento maior. Imagina você se dá 5, né? Você concorda totalmente que dá orientações para o seu colaborador e ele dá 1. Ele fala que discorda totalmente. Pai, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, não está acontecendo um processo de desenvolvimento. Ou ele não está entendendo, e aí é oportuno a questão de sentar, de conversar, de dialogar, de entender as percepções e a oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas que trabalham com a gente. E essas conversas francas, esse olhar franco é um processo de desenvolvimento. Às vezes, a gente acha que desenvolvimento só é ficar matriculando as pessoas nos cursos, né? É uma forma, mas não pode ser a única, porque tem coisas muito mais simples da gente fazer, que eu sempre falo isso nos meus trabalhos de mentoria, que a gente pode contribuir muito mais com as pessoas de forma mais barata também. Trago de novo aqui o 80-20, que nós conversamos ontem, o princípio de Pareto, que diz que 80% dos nossos resultados faz parte aí de 20% do nosso esforço. Então, quanto de esforço, dentro dessa quantidade de 20%, a gente realmente tem dedicado a focar no desenvolvimento das pessoas, a trabalhar de uma maneira tão assertiva que a gente consiga construir esse ambiente de trabalho colaborativo, de aprendizagem, de desenvolvimento, e que as pessoas se sintam muito tranquilas, né, com as limitações dela, mas muito felizes também com a forma que elas têm de contribuir com você. Como é que está esse 80-20 aí no seu dia a dia em relação às pessoas? Ontem a gente falava muito dessa questão da jornada, né, da gente olhar para a gente mesmo, e para mim o processo de desenvolvimento de um líder começa com ele mesmo. Enquanto a gente não vence essa etapa, a gente não pode querer, né, o tempo todo avançar para outro e agora exigir que esse líder seja o mega blaster, né, em gestão de equipe, porque gestão de equipe passa por entender de gente, de outras pessoas que não seja só você, e de você ter uma relação com o outro, né, que passa aí as relações interpessoais, para depois sim a gente entender o líder e os seus resultados. Então, esse experimentar, né, nem toda técnica vai funcionar. Você vê que a Tereza colocou aqui que fez, de repente não vai fazer, mas ainda vai sentir alguma dificuldade, ou não vai nem se aplicar na realidade dele, lá tem que ser outra coisa, né? Então, eu vejo muito que tudo é experimento, né? Mas tudo começa com o nosso propósito, né? Então, para mim, são pilares aqui muito importantes nos meus trabalhos de mentoria, porque, primeiro, a gente precisa responder essa pergunta, né? Eu escolhi de verdade ser líder, né? E por que eu escolhi? O que me motiva? As experiências práticas, porque eu acredito que conceito a gente tem, mas nós precisamos experimentar mais para termos autonomia no processo, para não ficar a vida toda dependendo do que a Graça vem aqui falar, do que eu trago de informação. Mas eu trabalho nos meus programas de mentoria para realmente a pessoa ter também autonomia. Até de pegar essas ferramentas aqui que eu estou colocando e falar, não, eu quero trocar isso aqui, eu quero montar uma outra ferramenta para mim. Que a gente tem essa capacidade, todo mundo tem essa capacidade de fazer. Então, autonomia no processo, para mim, é algo fundamental para que as pessoas possam se desenvolver e avançar cada vez mais na sua carreira, né? E ter esse despertar. E o meu convite aqui não é que vocês fiquem só lembrando daquilo que falo, mas daquilo que tem. Quantas notas 5 você vai se colocar aí para você? Né? As outras vão ser consequência, claro. E tudo na vida é assim, ninguém é 100% em tudo. Entendo que a liderança humanizada é aquela, né? A gente fala assim, pensar com a cabeça, não? E sentir com o coração. Para mim, essa é a liderança humanizada. Às vezes a gente vai precisar ser assim bem racional, às vezes a gente vai deixar o coração sim, porque aquele momento é uma conversa que eu preciso ter com o meu colaborador, eu preciso deixar ele se abrir, eu preciso
ter aquele momento, né, de tratar várias questões que não passam só pela racionalidade, de batimento, de entregar resultado, né? Então, é pensar com a cabeça e sentir com o coração. Quando a gente faz o inverso, e aí tem muita gente que fala, liderança humanizada é ser bonzinho, né? Pensar com o coração. Não, porque na hora que você tiver que dizer não para o colaborador, é não. Na hora que você tiver que tomar uma decisão em relação ao colaborador, você vai tomar essa decisão em relação ao colaborador. Às vezes até de desligá-lo. Não sou incentivadora de ficar desligando ninguém do quadro, mas às vezes tem pessoas também que não se adequam à cultura da sua empresa. E está tudo bem, porque você precisa de uma equipe boa para trabalhar, desenvolver o trabalho junto com você. Então, tem situações que te levam, sim, a ter uma decisão mais racional. Então, você não pode sentir, pensar com o coração o tempo todo, falar, não, nossa, coitado, ele precisa do trabalho, né? E ele, não precisa, ele tem que ficar aqui porque eu sou uma gestão humanizada. Não é isso, gestão humanizada. Pelo contrário, se você deixar essa pessoa na empresa desse jeito o tempo todo, eu já vi gente saindo de empresas com 20 anos, 25 anos de casa, totalmente fora do que estava acontecendo aqui no mercado, porque internamente não teve uma liderança humanizada que chegou e colocou a verdade na hora para a pessoa falar, precisamos, né, fazer isso, você precisa fazer as perguntas para a pessoa poder encontrar as respostas dela. Então, sentir com a cabeça e pensar com o coração, isso não é liderança humanizada. Então, gente, saber e não fazer é o mesmo que não saber fazer. Então, tudo que eu coloquei aqui para vocês, o que fizer sentido, leva para vocês. A atividade de ontem, a atividade de hoje, eu acredito que ela está assim, bem clara, né? Porque eu estou tendo esse cuidado de explicar aqui para vocês também. Não só estou entregando uma atividade por entregar, mas para a gente já ir caminhando aí para o finalzinho, as características de uma liderança humanizada, e você precisa se reconhecer nisso, reconhecer os próprios erros e limitações. Graça, olha, eu fiz essa avaliação aqui, pelo amor de Deus, eu sou péssimo. Não, você não é péssimo. Está na hora de você repensar algumas coisas, de você abandonar alguns princípios, de você colocar coisa nova no lugar. Mas ninguém é péssimo. A gente só precisa reconhecer, porque na medida que eu faço isso, eu estou lidando bem com a minha vulnerabilidade. Saber ouvir as pessoas, propor desafios alcançáveis, cumprir promessas, principalmente aquilo que a gente falou ontem, né? O que eu falo é o que eu pratico. Uma liderança humanizada educa pelo exemplo. Ela é a referência porque ela passa confiança na medida que ela faz aquilo que ela fala. Dá feedback aos liderados, fomenta o trabalho colaborativo. O mundo está caminhando para isso. As empresas precisam se transformar em ambiente de aprendizagem, em ambiente colaborativo. Senão não vai fazer sentido ter gente dentro das empresas. Enfatiza os méritos dos liderados, sabe elogiar em público, mas é reservado para poder chamar atenção em particular. E que estimula o desenvolvimento, o aperfeiçoamento contínuo das pessoas. É nesse sentido que hoje eu trago essa temática de sem desenvolvimento, sua equipe não performa. Características complementares, o que eu trago aqui, né? Então, se você incentiva o aperfeiçoamento, é porque você está dando feedback, e se você está dando feedback, que você está elogiando, a gente não dá feedback só de coisas ruins. Ao longo da nossa história, o feedback ele se transformou numa coisa ruim, porque as pessoas só são chamadas a atenção e saber corrigir, né, na hora certa. Então, ciclo é um complemento que você faz, mas se você falha em um, se você não dá feedback, você também não está nem elogiando, nem corrigindo, não está incentivando o aperfeiçoamento, né? Então, é um processo que uma coisa depende da outra o tempo todo. É nessa perspectiva que eu trago para vocês, e é nessa perspectiva também que eu falo para vocês que tudo isso que a gente fala dentro de gestão humanizada, de uma liderança humanizada, é responsável, são os fatores de sucesso para você realmente construir essa carreira que a gente falou no início, que muita gente colocou #carreira de sucesso. Então, dentro do contexto da liderança, a gente precisa entender a humanização, né, nessa perspectiva, né, naquilo que não só o mercado está cobrando, mas naquilo que, na verdade, é a essência do trabalho de uma liderança, né, que assume um desafio. A Ana já deve ter colocado aí o link, né, com as atividades. Vocês estão recebendo 2 PDFs, né? Atividade 1, que é o exercício 01, que é a autoavaliação, e a atividade 2,
que é a avaliação, se você se sentir confortável, de pedir algum liderado para poder te avaliar, para de fato você fazer essa comparação entre o que você se percebe com aquilo que de fato está chegando no outro. E por aqui eu me despeço até o dia 29, né? A gente vai ter aí a nossa última aula no dia 29, com o tema Diálogo ou Julgamento, o que você faz? E também na perspectiva de uma liderança humanizada, de uma gestão humanizada. Aí aqui, né, só eu prometi para vocês que alguns comentários eu estaria fazendo, lendo aqui no final, mas eu já estou vendo aqui o da Fabrícia, né, que a Fabrícia falou que ao final de semana ela vai fazer a atividade. O workshop de ontem foi excelente, muito produtivo e aberto aos comentários. É isso também, é uma troca, né? Não é uma palestra, a gente está aqui interagindo e conversando. O Cisne está dizendo que aprendeu um novo olhar sobre a atuação do líder. A Miriam, iniciei as atividades, mas não tive tempo de concluir, prefiro fazer com tempo. Isso mesmo, Miriam, é com tempo e com um olhar muito especial para você, tanto a de ontem quanto a de hoje também, pensando e analisando cada questão, pois são perguntas muito interessantes. A Tereza dizendo que aprendeu o quanto é importante ser um líder humanizado, muito bom, Tereza. A Fabiana dizendo que faz todo sentido, né, focar nas metas e no desempenho dos colaboradores, as duas coisas caminham juntas, né, Fabiana? A Maia, eu acredito que os líderes que estão no comando atualmente deveriam fazer workshop de liderança com a senhora, já tinha até lido, né, Maia? Muito obrigada. A Fabiana diz reconhecer as limitações para ter oportunidades de mudanças, é isso mesmo. Ninguém é perfeito. Eu sempre falo assim, ninguém é tão bom que não possa ter nada para... Eu não sou boa, que eu não tenho nada para melhorar. Nosso processo é de evolução contínua, a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar. A Miriam dizendo que líderes que dialogam com a equipe conseguem passar conhecimento e adquirir ainda mais, pois a equipe também tem muito a ensinar quando o líder está aberto a isso. E um dos pontos importantes, né, Miriam, é a gente também ensinar isso para o líder. Às vezes, ele não faz porque ele não recebeu uma atividade dessa, ele não recebeu uma orientação, porque isso lá atrás já aconteceu comigo também. De eu não fazer, não porque eu não queria, né? Às vezes tem líder que é meio teimosinho, né, gente? Mas tem uns que às vezes é por falta de preparação. E a Márcia, né, já tinha lido também, muito obrigada, tá, Márcia? Dizendo que está encantada, que vai assistir novamente, que está assimilando tudo. Muito obrigada, foi muito bom a participação de todos. A cada experiência dessa, a gente sabe que há um crescimento muito grande também, né? Como eu acabei de falar, quem ensina aprende. Eu não estou aqui no papel de professora, mas no papel mesmo de uma mentora. Eu acredito muito nesse processo da troca, do compartilhamento, porque tudo isso que eu faço, quem me conhece sabe que eu faço com muito carinho, com muito propósito, com muito amor e com muita responsabilidade também, onde, como especialista em gestão de pessoas, eu consegui entender muita coisa na prática, muitas dificuldades que muitas vezes as lideranças passam e acabam não conseguindo vencer alguns desafios porque faltou uma informação, faltou uma preparação. Gente, então, boa noite para vocês. A gente continua se falando pelo grupo do WhatsApp, sociais também, e eu vou estar torcendo para o dia 29 chegar logo, né, para que a gente possa fazer aqui mais um encontro, conversar um pouco mais sobre liderança humanizada. Espero que até aqui vocês possam estar gostando, que vocês possam realmente ter aí os seus objetivos atendidos. Tá? Muito obrigada e até o dia 29. Bom final de semana para vocês também.